Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Muitas vezes no consultório, muitas vezes mesmo, eu vejo o paciente dizer assim: finalmente eu tenho ansiedade ou depressão. Porque se eu tiver ansiedade, por que eu estou usando um remédio que é antidepressivo? O psiquiatra que me tratava dizia que era antidepressivo. A segunda coisa, o que eu tenho é ansiedade ou depressão finalmente? É a mesma coisa, ansiedade e depressão? Uma dúvida se refere à medicação, outra dúvida se refere ao próprio conceito clínico. Então vamos começar pelo conceito clínico. Falando de uma forma um pouco mais sumária, mais esquematizada, a ansiedade é aquele estado de apreensão diante do futuro de uma forma mais duradoura ou mais aguda. É essa apreensão diante do futuro, essa sensação de que o futuro é uma interrogação. O futuro pode ser o futuro do momento seguinte, do segundo seguinte, ou pode ser o futuro a longo prazo. Depressão é a sensação de perda de graça, perda de gosto pela vida, a sensação de que tudo não tem graça, que o mundo está em preto e branco, ou talvez exclusivamente escuro, que as coisas não têm mais valor para ele pessoal, não tem resposta de interesse nele, de que não existe futuro para ele. Então, esquematicamente, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que teme seu futuro. O futuro é uma interrogação para ele, o horizonte é uma interrogação, desde o horizonte imediato ao horizonte tardio. Para o paciente deprimido, não, ele não tem futuro. Não é que ele tema o futuro, ele não tem. Naquele momento, ele não faz plano, não tem expectativa, porque o presente lhe é tão pesado, tão sofrido, a sensação que ele tem no presente é de que nada vale a pena, que ele só está, talvez, dando trabalho às pessoas, que o futuro não aparece como uma possibilidade para ele. Então, a grosso modo, essas duas quadros, ansiedade e depressão, são primas irmãs. Geralmente, um quadro de ansiedade muito duradouro pode bater no humor deprimido, porque tira a graça da vida. Assim como muitos dos quadros depressivos também se acompanham de transtorno de ansiedade. Então, as duas podem caminhar em que uma se sobressai mais do que outra. Então, do ponto de vista clínico, a ansiedade é apreensão, é temor do futuro, é uma interrogação em relação ao horizonte. Depressão é a perda do colorido da vida, é perda da graça pelas coisas. Se na ansiedade o horizonte é uma interrogação, para o deprimido o horizonte é um ponto final. Ele não tem horizonte. A sensação dele é que ele não tem futuro nem saída. E a outra dúvida é aquela de referente à medicação. Afinal de contas, eu tenho ansiedade e depressão porque eu estou usando um antidepressivo para ansiedade. A dificuldade reside porque essa terminologia psiquiátrica ela ajuda a confundir. Então, nós chamamos de medicações antidepressivas aquelas que têm funcionalidade para a depressão. Porém, uma parte considerável das medicações antidepressivas, talvez a família principal de tratamento de depressão, toda essa família que tem ação efetiva sobre a depressão, também tem uma ação efetiva sobre a ansiedade. Então, é uma outra função que essa família de medicações tem. Elas são efetivamente antidepressivas quando usadas para a depressão e são efetivamente ansiolíticas quando usadas para a ansiedade. Tanto para a ansiedade quanto para a depressão, o tempo de ação dessa medicação, o início da ação dessas famílias de medicações, que são as mais comuns, é em torno de um mês e meio. Todas essas, seja qual for a indicação clínica, seja ansiedade ou seja depressão, essas medicações têm um tempo de latência para desenvolver o efeito positivo, ou seja, uma avaliação para ser feita da eficácia do remédio só depois de 30 a 45 dias de uso, em dose máxima.
Portanto, para a depressão isso é óbvio, é uma cantilena que a gente reza com os pacientes. Né? Você vai usar a medicação, durante algum tempo talvez você tenha efeitos adversos, mas melhoria mesmo a gente só pode avaliar depois de um mês e meio. Pode ser até que aconteça antes, mas em média a expectativa é em torno de um mês. Isso é comum a gente dizer em relação à depressão. Mas quando o paciente é ansioso, por definição, o paciente ansioso, ele quer tudo, a sensação dele é que tudo tem que ser imediato. Por conta disso, a indicação dessas medicações, dessa família de medicação, que são antidepressivas, ele tem uso em ansiedade, mas para que tipo de ansiedade? Os transtornos de ansiedade que sejam crônicos ou duradouros. Crônico em psiquiatria ou em medicina significa todo o transtorno clínico, toda doença ou transtorno clínico que você não tem uma expectativa de cura desde o começo. Ele tende a ser duradouro. Então, os quadros de ansiedade duradouros, eles podem, e a recomendação é que se use essas medicações. Por quê? Porque elas vão levar um mês e meio para serem funcionais, mas a pessoa já tem há muito tempo aquele quadro, e aquele quadro será duradouro, provavelmente. Portanto, ela não tem indicação para o uso de ansiedades agudas, reações ansiosas agudas. Por exemplo, uma pessoa é recém-assaltada, essas medicações não têm utilidade para elas, porque ela vai demorar cerca de um mês, e nesse um mês a própria capacidade da pessoa de adaptação já resolveu boa parte dos casos. Porém, se depois de um mês e pouco de sintomatologia ansiosa, a pessoa permanece ansiosa, aí a medicação passaria a ter utilidade. Do mesmo jeito que em depressão, você não pensa em usar antidepressivo, que leva cerca de um mês para funcionar, para quadros de luto, por exemplo. Não, a reação de luto, que é a reação de perda, ela é mais ou menos assim. O luto, vamos dizer assim, o normal, o habitual, ele tem uma curva assim. Em média, em torno de 2 semanas, a pessoa já tem alguma mínima condição de retornar à sua vida. Porém, se a pessoa, depois de cerca de um mês do falecimento de alguém ou da perda de alguma coisa, ela ainda permanece com humor depressivo, aí já pensaríamos se não estaria se transitando para um quadro de um episódio depressivo, não mais de uma reação de luto. Aí o antidepressivo teria ação. Então, essas medicações, elas são antidepressivas quando usadas em depressão. Depressão, não em luto. E são ansiolíticas quando usadas em quadros ansiosos duradouros. Reações agudas de uma pessoa, por exemplo, uma coisa que comumente o psiquiatra escuta. O que é que eu dou para fulana porque o filho dela faleceu? Nada. Luto não precisa de remédio. Luto precisa de colo, precisa de ombro, precisa de carinho, de proximidade, de suporte. Mas o luto é uma reação natural de um ser humano que desenvolveu vínculo. O preço de nós criarmos vínculos é que quando nós os perdemos, nós sofremos com isso. E isso é o luto. E luto não é patológico. Ele pode se transformar em patológico quando a duração dele ou a intensidade dele se torna diferente daquele modelo cultural. Porque isso é uma coisa importante para diferenciar luto de depressão. As culturas determinam as formas de luto. Há culturas em que o luto é mais prolongado culturalmente. Há outras culturas em que o luto é menos prolongado culturalmente. Portanto, analisar como um padrão, no nosso padrão brasileiro, vamos dizer assim, em média, em 2 semanas, a pessoa tem alguma mínima condição de retorno ao trabalho ou alguma vida social. Mas se 2 meses depois a pessoa continua ainda fechada dentro de si, provavelmente ela iniciou pelo luto e enveredou por um caminho de um episódio depressivo. Então, terminando, o que é importante em distinguir? Ansiedade é a apreensão do futuro, é uma interrogação contínua em relação ao futuro com a certeza que ele será ruim. Depressão não é interrogação, é ponto final, é não ver saída para ele.
não ter saída, não há futuro, não há horizonte, tudo está fechado para ele, ou pelo menos tudo está desencantado, sem o encanto, sem um brilho, tudo perdeu a graça. Então, para quê? E seria a diferença superficialmente ou esquematicamente entre depressão e ansiedade. E segundo, que boa parte dos antidepressivos são úteis para tratar transtornos de ansiedade crônica. Mas não é por ser antidepressivo, porque há muitos antidepressivos que, pelo contrário, não devem ser usados em ansiedade. Há um tipo de alguns antidepressivos que não tem nenhuma indicação e tem até contraindicação para ansiedade, para os estados ansiosos. Então, quando alguém lhe prescreveu uma medicação para ansiedade, provavelmente está lhe prescrevendo alguma, se for uma ansiedade duradoura, provavelmente alguma dessas medicações que são de uma determinada família. Essas medicações não são antidepressivas no seu caso. Elas são antidepressivas se você estivesse deprimido. Mas se você estiver com um quadro de um transtorno de pânico, você usará um tipo de medicação dessa e não será por depressão. Será porque ele atua sobre a ansiedade. Então, é importante essa diferença para que a gente saiba em que terreno nós estamos pisando. Ok? Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.